E aí, anciões! Hoje vamos continuar com mais um HQ da Marvel na ordem cronológica. Você já viu a história de como o fucking Apocalipse se fundiu com o Ciclope? Não? Então chega mais com o ancião, já dá um like e se inscreve para garantir mais vídeos como esse. A história de hoje se chama X-Men, a busca por Ciclope. Essa história se passa depois de Os 11, a saga do Apocalipse. E teremos flashback dela para contextualizar melhor para vocês. A HQ começa no Egito em 330 a.C., onde estava havendo uma grande guerra entre os povos egípcios e persas. A batalha parecia intensa, era possível escutar o som dos gritos de bravura de grandes homens se misturando com os gritos de dor daqueles que tiveram seu sangue usado para manchar as areias do deserto. Um líder dos egípcios disse, abre aspas, por aqui, irmãos! Se desejam se livrar do jugo persa, sigam em frente. Temos que avançar. Os gregos vieram nos ajudar a ser livres, fecha aspas. Então surgiu uma figura misteriosa e disse, não, seu povo enfrenta um conquistador com o apoio de outro. Vocês são tolos e incapazes de se governarem ou sobreviverem. Quem será que disse essa frase incorreta? Então, um de seus aliados disse, mas você é um de nós, enquanto a figura misteriosa se preparava para atacar os dois lados do conflito e dizia, não, homem fraco, sou bem mais, luto por lutar, onde houver morte eu estarei. Aguardo calmamente onde homens sofrem, sangram, gritam e caem por terra agonizantes. Depois me alimento. Então os guerreiros que antes estavam lutando agora estavam no chão em sua derradeira respiração. A última coisa que eles ouvem é a figura misteriosa dizendo, não sabem quem sou? Olhem nos meus olhos e notem o reflexo. Assim, a figura misteriosa se revela como Apocalipse. Vemos que tudo isso era apenas um sonho de um marinheiro chamado Alsal. E perdoem a pronúncia se não tiver 100% certo, mas é por aí. Que acorda aos gritos. Seu companheiro Ashmed tenta acalmá-lo, entretanto, como ele também acordou outros tripulantes, ele fica ameaçado por um tal de Salai. Me perdoe a pronúncia se não tiver certo. Mas ele é ameaçado de tomar uma peixeirada no bucho para parar de gritar de medo do escuro. Olha isso, esse cara parece até o Lex Luthor depois de usar os venenos. Se botar uma máscara, esse pai ele vira até o Bane. Então, durante esse conflito, vemos que eles estão sendo observados por alguém, outra figura enigmática. Então, temos um flashback do último conflito dos X-Men contra o fucking Apocalipse, onde o vilão estava perto de vencer e usar um mutante chamado X-Men como seu novo hospedeiro. Para você que não conhece esse rapaz, no universo 616 ele atende pelo nome de Cable ou pelo apelido de Batman da Marvel, segundo o querido Deadpool. X-Men é Nathaniel Summers, sim, o mesmo moleque de X-Men 97, porém ele é uma variante do universo de A Era de Ultron, quer dizer, A Era do Apocalipse. Lá ele foi feito em laboratório por Nathaniel X, o Senhor Sinistro, e ele tem esse nome como forma de homenagem de Sinistro a si mesmo. Ele caiu acidentalmente no universo 616 e basicamente podemos falar que ele é o Cable sem ser infectado pelo vírus tecno-orgânico. O cara é brabo, assim, só não é mais brabo que o editor desse canal naqueles dias. Eu tenho um probleminha. Puta que pariu, moleque. Que piada horrível, cara.
Voltando aos planos do Apocalipse de utilizar Nathan como hospedeiro, assim se tornando onipotente e tendo a capacidade de obliterar bilhões de vidas facilmente. Scott se prepara para se sacrificar para impedir a fusão, enquanto Jean pede para que ele não faça isso porque ela poderia dar um jeito, utilizando a Força Fênix. Porém, Scott se despede dela dizendo que a ama e pula entre a fusão, assim se tornando o novo hospedeiro de Apocalipse. Em um lugar distante, Cable estava em uma simulação do Apocalipse, pois o mesmo não conseguia superar a perda de seu pai Scott. Em outro lugar, Alsar conversava com seu amigo que dizia que sente impulsos de explodir a qualquer momento. Descobrimos que Alsar significa magrão, porque ele é muito magro em comparação aos outros marinheiros, então ele foi apelidado assim. Então, a partir de agora, pessoal, vamos chamá-lo de Magrão, porque é mais fácil de pronunciar. O Magrão vê uma bela mulher. Editor, acho melhor tirar essa parte, eu chamo ela de bela mulher, porque se a minha namorada vê isso, o canal perde o narrador. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E fica perdido de amores. Então um vendedor chama nosso amigo Magrão e fala para ele comprar um presente para ela e demonstrar seu interesse. Detalhe na parte que eles dizem só se for pouco interesse. A realidade do brasileiro é essa, não tem como demonstrar muito interesse dando presentes. Ele começa a observar um espelho e seu rosto começa a se transformar no rosto do Apocalipse. Assim, ele joga o espelho fora e deixa o vendedor puto das ideias, assim o Magrão sai fora dali. Aí, do Neida, eis que surge a mulher bonita que o Magrão tanto queria e seu nome é Anais. Onde será que vocês gostam de pesquisar esse nome, hein, anciões? Vou falar nada, hein? Que nojo. Vai lavar essa mão. Já compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de pesquisar isso em alguns sites duvidosos. Essa mulher tenta levá-lo para um lugar que só Stan Lee sabe onde e diz que ele é um perigo, mas que ela queria o bem dele e que seus amigos estavam mortos. Então ele sai correndo até o seu navio para ver como todos estavam. Enquanto isso, no navio, os pagadores de impostos estavam trabalhando que nem brasileiros, enquanto uma figura que parece o Batman estava grudado no casco. Me diz, fala sério, assim, esse cara que parece o Batman. O Magrão chega no local e avisa seu amigo que eles estavam em perigo. Aí vemos o Sniper que parece o Batman, que estava caçando o Magrão, que revela que o nome do Magrão, que antes era apelidado de Alsar, é na realidade Scott Summers. Coisa que ninguém conseguia adivinhar até agora, não é mesmo? Então o Batman Sniper é visto por Scott, que empurra seu amigo para que eles não tomem um balaço. Então o Sniper, como um clássico jogador de BF, já solta a seguinte frase, abre aspas: "Fica parado e leva chumbo que nem homem, cacete!" Clássico, fecha aspas. Detalhe para a cara do Lex Luthor dos Veneno quando o Magrão cai perto dele. Olha que cara de que ele tá pensando, que delícia, cara. Então, nesse momento, Scott encarna seu herói interior e sobe do navio e fica frente a frente com o Sniper. Assim, vendo o seu rosto e, para a tristeza de todos, descobrimos que o Batman Sniper na realidade não é o Batman, mas sim um cara que parece mais um Goblin. Esse só pode ser filho dos Goblins que o Goblin Slayer não matou. Então, Scott Magrão trola o Sniper e o faz atirar em uma corda que faz o Power Nor bater na cara dele. Lá ele 10.000 vezes. Com isso, o Lex dos Venenos, cujo nome é Salai, mas eu vou continuar chamando de Lex dos Venenos, diz que o Magrão salvou todos ali, por isso ele era um bom homem. Disse o cara que queria esfaquear ele mais cedo, né? Scott diz que não era uma boa pessoa, pois sentia algo ruim dentro dele. Então, com a sabedoria dos venenos, Salai solta a pedrada filosofal. Abre aspas. Todos têm dois lados, Magrão. É a capacidade de controlar o mal que nos deixa fortes ou fracos. Fecha aspas.
Quando você se sentir triste, Ancião, lembre-se do Lex dos Venenos soltando essa. Eles começam a conversar, enquanto isso o Sniper simplesmente não faz nada. Ele deve estar esperando os personagens terminarem de introduzir ele suas personalidades. Então Scott decide partir, enquanto Anais o observa de longe. Vemos também que o Sniper ainda estava vivo e que tem um velho negão chamado Osman Dias, que é vizir de Apocalipse. Vizir é como se fosse um ajudante, que vai atrás de seu mestre para trazê-lo de volta. Agora vemos a história de X-Men A Busca por Ciclope, caçada. Sabe quem mais vai ser caçada também, Ancião? Isso mesmo. Você que está assistindo ainda não deu like e não se inscreveu, Ancião. Como você faz com a gente? Dando meu sangue nessa narração mais perfeita que o céu de DBZ, o editor que está preso em um quarto há uma semana, e o cara trabalha igual os animadores da Mapa. Então faz isso agora, caso contrário o Lex dos Venenos vai aparecer na sua casa e fazer lá ele 1000 vezes com você. E se você curtir, você faz um comentário aí e fala como é que foi a experiência. Vemos novamente um sonho de Scott, onde ele aparentemente viu outra parte do passado de Apocalipse, onde ele era caçado por pessoas e chamado de monstro, até que ele decidiu parar de correr e os enfrentar. Nessa parte, retornamos ao presente, onde Scott e Anais são pegos no escurinho. Fazendo o quê, né? Tentando fugir do país, onde Anais seduz os soldados dizendo para eles que ela não tem dinheiro, mas que poderia pagar de outra forma. Interessante, não é mesmo? Os soldados então foram com muita sede ao pódio, mas antes de qualquer coisa, ela demonstra que tem uma grande surpresa para todos eles. Em outro lugar, vemos as dores de Cable por ter perdido seu pai, enquanto seu companheiro diz que ele precisa seguir em frente com sua vida. Horas depois, Cable vai até a Mansão Xavier treinar enfrentando o holograma de Apocalipse, que começa a atacar seu psicológico e inclusive toma uma forma misturada do Apocalipse com seu pai Ciclope, até que Jean se revela como a responsável pelas mudanças naquela simulação. Eles começam a conversar sobre como ambos estavam sofrendo com a perda de Scott e como eles lidariam com isso à sua própria maneira, até que a sala é invadida por Osman Dias, enquanto Jean e Cable já se preparava para mandar o velho direto pro Vascão, mas o negão das magias diz que eles deveriam segui-lo, pois o mesmo os levaria até Scott. Mas, enquanto isso, em outro lugar, vemos que Anais estava dando um trato bem dado nos soldados, literalmente fazendo a cabeça deles ir para o céu. Ela é uma seguidora muito devota do titio Apocalipse, sendo cruel e dedicada. Ela é usuária de poderes felinos muito poderosos e com eles ela passou por cima dos soldados que nem uma empilhadeira. Em outro lugar, Osman Dias dizia que Scott já não existia mais e que ele era apenas um veículo para o retorno de Apocalipse. Ele também disse que Anais foi enviada para buscá-lo e que poderia ter mudado seus planos durante a jornada e que ele temia pela vida tanto de Scott como de Apocalipse. Enquanto isso, Anais continuava a escalar geral para o time dos sonhos, o Vascão, enquanto Scott começava a mudar e se encher de rancor ardente como chamas. Então ele ataca um soldado e usa seus poderes de laser pela primeira vez na HQ, mas ele acaba deixando o soldado sair vivo. Por fim, Scott diz que vai continuar seguindo Anais, mesmo que não confiasse nela. Vemos o Apocalipse se aproximar da imagem que representava a visão de Scott. Então ele diz a seguinte frase, abre aspas, é certo que chegou a hora, pode correr. Mas não há como se esconder de mim, Luiz. Está quase na hora de Apocalipse retornar em você.
Fecha aspas. Nosso querido Scott Magrão acorda assustado e gritando por conta desse sonho. Ele diz que tinha alguém dentro dele. Olha a malícia, seu. E que esse alguém queria sair. Nesse momento, a Anais começa a tentá-lo para que ele deixasse sair mesmo. Ela diz que o que ele tinha dentro de si era uma bênção e que ele não poderia estragar o futuro dele e dela. Uma bênção chamada Apocalipse, né? Isso tá meio esquisito pra mim, mas ok. Então, vemos uma vila coberta por uma doença onde o Vascão estava fazendo a boa e recrutando geral. Outra figura misteriosa aparece nos esgotos para uns caras que estavam apenas trabalhando para pagar seus impostos e atropela eles como se eles não fossem nada. Nessa mesma cidade, vemos Jim e Cable buscando Scott. Mal sabem eles que eles estavam perto do maior vilão de toda a região. Sim, um Vintrumita. Fala se esse bigodinho aqui não veio lá de Invencível. Eu aposto 10 anos. Brincadeiras à parte, eles estavam conversando sobre a fusão de Scott com o Apocalipse, enquanto o nosso querido e apelidado Goblin Sniper estava os observando. Durante uma investigação onde Scott e Anais dormiram em um certo local, Jim sente a conexão mental dela com o Scott. Tal conexão essa que assusta o Scott e o faz quase mandar o moleque que não tinha nada a ver de arrasta pra cima. Cable e Jim então saem correndo na direção de Scott pelos sentidos ali de Jim, enquanto o Sniper os observava. Scott resiste e não manda o garoto pro além, mas ele é puxado para o esgoto do nada por uma criatura misteriosa. Tal criatura fica triste por Scott não tê-lo reconhecido. Então ela se apresenta como a Peste, a Cavaleira do Apocalipse. Enquanto isso, Jim e Cable vão na direção deles, enquanto Anais o segue e o Sniper segue Anais. Peste diz que sente 2 cheiros em Scott e isso deixa confuso, fazendo a clara referência ao cheiro do Scott do Apocalipse. Até que Anais surge e o ataca, logo em seguida sendo atacada por Jim e Cable, que chegam no local. Eles dizem que ela deve se afastar. Nesse momento, o Goblin Sniper já quase manda o Cable direto pro colo do criador, mas Peste ou Caliban, para os mais íntimos, o empurra e o salva de um headshot. O tiro abala a estrutura do esgoto, mas Peste agarra o Sniper. Antes dele o atacar, o Sniper libera um gás que o faz o soltar. Cable reconhece o Goblin Sniper como Desafio. Sim, esse é o nome dele. Desafio é o nome do nosso Goblin Sniper. Cable diz que aquele era um plano já dos servos do Apocalipse para matar Cable e Jim e levar Scott, e culpa Ozymandias por aquele plano, dizendo que depois vai caçá-lo. Porém, Desafio diz que não foi Ozymandias que o convocou, mas sim alguém muito mais próximo. Quem será, anciãos? Nessa hora, Apocalipse toma o corpo do Scott e libera o Peste da sua servidão, pois ele estava o servindo mesmo sem ser convocado. O esgoto desmorona e geral é separado, com exceção de Jim e Cable. Cable adivinha que Scott vai para Akala, pois lá foi onde Apocalipse nasceu. A última imagem dessa parte é Scott correndo para seu destino. Logo de cara vemos Scott chegando a Akala e perguntando se ela era tão bonita quanto ele imaginava. Então, um garoto aleatório diz que ela não é nada bonita. Nesse momento, Scott pressente o perigo e o manda ir embora, até que o Apocalipse assume o controle e grita com o garoto fazendo fugir, assim iniciando outra briga mental entre ambos. Jim quer achar Scott o mais rápido possível, mas Cable insiste que eles precisam ter cuidado, pois não sabem quem está dominando o corpo. E ele se pergunta se um dos dois vai ter força para fazer o que é necessário se Apocalipse estiver no controle. Anais chega a Scott primeiro e começa a tentá-lo a deixar Apocalipse tomar o controle do corpo, mas o mesmo recusa, assim ela o ataca, até que Cable chega e subjuga Anais rapidamente, enquanto Jim faz contato com Scott, que é interrompido por uma rajada de Apocalipse. Anais se liberta Cable e vai até Apocalipse. Cable diz a Jim que Scott não era mais o mesmo por tê-la atacado.
Vemos em outro lugar que a pessoa que contratou o desafio para matar Scott foi na realidade o amigo de Cable, cujo nome é Blasphemite, ou seria Blasphemite. Então, voltando à batalha, Cable diz a Scott que está pronto para acabar com aquilo. Nesse momento, Apocalipse toma o controle do corpo e diz para Cable mostrar o quanto preparado ele estava. Os últimos pensamentos de Scott nesse momento para Jean é que ele a ama e pede para ela deixar Cable fazer o que precisa. Nesse momento, Apocalipse amassa Cable na porrada, Scott tenta controlar seu corpo, mas seu filho perde a oportunidade de finalizá-lo, até que Jean separa o espírito de Apocalipse no corpo de Scott. Dessa forma, ele fica vulnerável e Cable o finaliza com a encravada por trás. Dessa forma, Jean fica junto de Scott enquanto Cable devolve seu visor que controla seus poderes. Logo em seguida, Cable se afasta com a cara entristecida. Anais, antes de ir embora, diz que Apocalipse transforma tudo o que toca. Em outro lugar, Ozymandias diz algo muito semelhante antes de finalizar a HQ. Então, se você curtiu, dá um like, se inscreve, compartilha com seus amigos e fique com a última frase de Ozymandias na HQ. Meu nome é Ozymandias. Por séculos servi Apocalipse. A vida dele finalmente terminou. O mundo deve muito a Scott Summers e a sua família. É um débito descomunal. Mas que preço Ciclope pagará? Alguém pode se aproximar tanto das trevas e permanecer puro?